Bom, hoje vamos resolver o exame, o teste intermédio, aliás, de 17 de março de 2006. Eu escolhi este exame não só pela data estar, este teste intermédio, não só pela data estar relativamente próxima do teste intermédio que supostamente vai haver agora em março de 2012, mas também porque dada a data deste teste, normalmente quanto mais antigos forem os testes intermédios, mais difíceis têm sido as perguntas que são colocadas lá. Antes de verem este vídeo, aconselhava, claro está, a tentarem primeiro resolver o teste intermédio e depois sim vejam a correção, está bem? Não comecem ao contrário, está bem? Não faz sentido vocês verem a resolução sem pelo menos tentarem vocês resolver as perguntas. Tá? Pode ser? Não façam batota. Então, vamos começar com a primeira pergunta de escolha múltipla. Eles querem que se calcule o limite desta sucessão y sobre n, que é igual a 1 mais ln de xn. E o ln e o xn é esta sucessão toda que aqui está. Então vamos escrever isto. O limite de y de n é o limite de 1 mais ln daquela coisa toda que ali está. Ora, o que está aqui dentro deste logaritmo é aquele limite notável. Aquele limite não é bem limite notável, mas é o limite do número de Neper que tende para E. Então ficamos apenas com 1 mais ln de E. E ln de E é 1, 1 mais 1 dá 2. Portanto será a linha A. Já agora a versão deste teste intermédio é, creio eu, a primeira. Vocês podem sempre ir ao site do GAV sacar as outras versões. Próxima. Queremos saber a solução desta equação. Então, nada melhor do que passar este raiz de E para E levantado a 1 meio e levá-lo para cima. Ficamos com, agora que já temos a mesma base de um lado e do outro, podemos cortar as bases. Fica x menos 2 igual a menos 1 meio. X igual a 2 menos 1 meio, que dá 3 meios de passarem ao mesmo denominador, a linha B. Aqui também há quem passe este E para aquele lado sobre a forma de ln e aplica as propriedades do ln. São várias opções para resolver a mesma pergunta. Próximo. Queremos resolver agora uma inequação com logaritmos. Não se esqueçam que antes de resolvermos a inequação temos de ver qual é o domínio da mesma. Há pouco não era preciso para aquela equação com exponenciais, porque o domínio da exponencial é R, mas aqui temos que colocar a parte de dentro do logaritmo maior do que zero. Ou seja, menos x maior do que menos 1, x menor do que 1. Então o domínio vai desde menos infinito até 1 aberto. Difícil não é propriamente resolver a inequação, é vocês depois lembrarem-se de calcular os domínios, porque se não calculassem os domínios, provavelmente não tinham isto bem resolvido. E agora, vou resolver a inequação. O 1 é logaritmo da base 3, 3. As bases já estão iguais. Como a base é maior do que 1, a desigualdade não troca. E agora é acabar de resolver isto. Menos x menor ou igual do que 2. X maior ou igual do que menos 2, porque quando multiplico por menos 1 a desigualdade tem que rodar. Ou seja, o domínio ia desde menos infinito até 1. Este é o domínio. E a solução vai desde menos 2, já agora aqui é 1, menos 2 fechado até mais infinito. Então a interseção dos dois, esta é a solução. A interseção dos dois vai desde menos 2 fechado até 1 aberto. E é a linha A. Aqui a linha D daria certo a quem não calculasse o domínio. Tá bem? Tenham cuidado com isso. Esta pergunta estava mesmo colocada de propósito para esta opção D, para quem se esquecesse de calcular o domínio. Próxima. Esta tem um enunciado bastante extenso. Portanto, aqui temos duas funções. Esta é a levantada x, esta é a ln de x. O ponto B é um ponto pertencente ao eixo do x. Portanto, é quando a função, quando ln de x é 0. Portanto, se eu quiser calcular aqui o ponto B. E onde é que o ln de x é 0? É 0 quando x é igual a e levantado a 0, que é 1. Portanto, este é o ponto 1, 0. Este ponto D, que está na função f, também vai ter o mesmo valor do x. Como está na função f, o y vai ser e elevado a 1. Vai ser simplesmente e. Depois eles dizem ali um bocadinho mais abaixo que o ponto A é o ponto que pertence ao eixo dos y da função f. Portanto, é o ponto 0 é levantado a 0, que é 1. E depois também garantem que esta distância aqui, do O até o A, é igual à distância que vai desde o A até o C. Então, como a distância do O até o A é 1, a distância do A até o C também é 1. Então, o ponto C tem de coordenadas, eu já vou depois organizar um bocadinho melhor isto, 0, 2. Portanto, ponto B 1, 0, ponto D 1 E, o ponto C 0, 2, falta o ponto E.
O ponto E só me falta descobrir qual é que é o x. Como é que eu descubro o x? Uma vez que tenho o y é o mesmo do ponto C, então o ponto E é da forma x2. Como pertence à função lnx, eu já tenho o valor do y igual a isto tudo a 2, passo o logaritmo para o outro lado e fica x igual a e ao quadrado. Portanto, já vou organizar um bocadinho melhor isto. Aquilo que eu estava a dizer há pouco, a distância do A até o C é igual à distância do O até o A. Então, os pontos que realmente são importantes aqui, só para acabarmos isto, o ponto B é o ponto 1, 0, o ponto D é o ponto 1, E, o ponto A, que neste caso nem vai ser propriamente necessário, é o ponto 0, 1, o ponto C é o ponto 0, 2 e o ponto E é o ponto E ao quadrado 2. E agora eles querem a área do triângulo. A área do triângulo é a base vezes a altura a dividir por 2. A base é E ao quadrado, porque é esta distância toda, daqui até aqui. Está bem? Ou seja, é o x do ponto E. A altura é esta alturazita aqui que vale a altura do D, que é E, menos a altura do C, que é 2. Portanto, daqui até aqui é 2. E esta coisa toda aqui vale E, que é o y do ponto D. É menos 2, tudo a dividir por 2. Então é E ao quadrado, é menos 2 a dividir por 2. Se puxarmos um bocadinho para baixo, E ao quadrado, é menos 2 a dividir por 2. É, neste caso, a linha D. Tá? Próxima. Este teste tinha 7 de escolha múltipla. Próxima. Todos os alunos de uma turma da escola secundária praticam pelo menos um dos dois desportos. Ou praticam handball ou praticam basquetebol. Notem que podem praticar as duas modalidades simultaneamente. E agora, dizem que metade dos alunos praticam handball e 70% dos alunos praticam basquetebol. Portanto, não há grandes dúvidas aqui que o diagrama de Venn ajuda bastante a resolver o exercício. Vou meter aqui A para handball, B para basquetebol. Se eu fizer o retângulozito, uma vez que os alunos praticam pelo menos um dos dois desportos, então cá fora é 0%. Porque não há ninguém que não pratique handball ou basquetebol. Está bem? É um diagrama de Venn um bocadinho especial. Eu até nem desenharia o retângulo, ficaria apenas com os dois círculos do diagrama de Venn. Porque a parte exterior tem probabilidade 0. Metade dos alunos pratica handball, 0,7. E 70% dos alunos praticam basquetebol. Desculpem, aqui 0,5 e basquetebol é que é 0,7. Eu vou meter isto sem estar em percentagem porque pode depois dar confusão no cálculo de probabilidades, pode dar valores demasiado elevados. Embora aqui acho que não havia esse risco. Bem, o que eu preciso agora para completar o diagrama é calcular esta parte aqui do meio, que vai ser 0,2. Porquê? Porque quando eu junto o 0,5 com o 0,7, fico com 1.2. Porquê é que fica mais do que a probabilidade maior do que 1? Porque a bola do A mais a bola do B, repetimos a parte do meio. Então o que for a mais, neste caso o que for a mais de 100%, ou neste caso a probabilidade do 1, vai ser a probabilidade de interseção. Este lado aqui é 0,3, este lado é 0,5. E agora eles querem saber qual é a probabilidade de um desportista praticar basquetebol, sabendo que ele é praticante de handball. Portanto, é a probabilidade de praticar basquete, sabendo que é praticante de handball. Fazemos a interseção sobre o P de A. A interseção dava 0,2. A probabilidade do A é 0,5, porque é o círculo todo do A. Então isto vai dar 2/5, que é 0,4. A linha certa é a linha D. Continuemos. Vamos à pergunta 6. Portanto, eles têm este dado que tem 4 faces com o número 2 e 2 faces com o número 1. Lança-se o dado 2 vezes e consideramos a variável x a soma dos valores obtidos. Portanto, a soma pode ser 2, 3 ou 4. E agora, como é que se calculam as probabilidades? Como estamos a lançar dois dados, os casos possíveis são sempre 36. A probabilidade da soma de dar 2 é sair 1 no primeiro e 1 no segundo. Temos duas hipóteses para cada um. Portanto, isto dá 4 sobre 36, que é um nono. Portanto, cá está o valor que a gente anda à procura. A probabilidade da soma ser 3 ou sai 2, 1 ou sai 1, 2. Portanto, é 2 vezes 4 mais 4 vezes 2. Isto vai dar 16 sobre 36, que dá para simplificar um bocadinho. Vamos dividir isto por 4, dá 4 nonos. E agora já é de esperar que o outro também dê 4 nonos, porque dá para a soma de dar 4, tem que ser 2 no primeiro e 2 no segundo. 4 hipóteses para cada um, dá também
4 nonos, porque dá 16 sobre 36 da mesma maneira. Então, o K que eu ando à procura é o 2. Tá? Siga, vamos a mais uma. E a última agora. Esta vou fazer aqui um desenho. Temos um octaedro regular em que os seus 6 vértices estão nos eixos coordenados. Portanto, vou tentar fazer aqui mais ou menos o desenho. Portanto, um octaedro é uma figura, é uma espécie, são duas pirâmides juntas, duas pirâmides quadrangulares juntas. Ok, depois temos agora que desenhar aqui também para baixo. Portanto, eu devia ter feito aqui algumas partes a picotado, nomeadamente este aqui atrás. Agora, escolhem-se 3 vértices ao acaso. Casos possíveis 6C3, está bem? Aqui não interessa a ordem. 6C3 dá 20. E agora nós queremos saber qual é a probabilidade de eles definirem um plano perpendicular ao eixo dos y. Ora, o eixo dos y está aqui. Para ser perpendicular ao eixo dos y tem que ser pontos destes aqui, destes 4. Porque se for algum dos pontos, ou o do lado direito ou do lado esquerdo, o plano vai ficar enviesado e não vai ficar perpendicular ao eixo dos y, como é pretendido. Portanto, tem que ser 3 daqueles 4 pontos que estão ali mencionados no gráfico. Está bem? Portanto, vamos escolher 3 daqueles 4 pontos, 4 combinações de 3 que dá 4. 4 a dividir por 20 é 1/5, tá? É a linha C. Pronto, as escolhas múltiplas aqui destaco especialmente esta 7, que é um bocadinho mais puxadinha. Esta 4 também convinha obter bem as coordenadas dos pontos. As restantes era conhecer bem as regras todas associadas à exponencial, ao logaritmo e aos limites e facilmente resolvia o resto. Bom, vamos passar à parte de desenvolvimento. Temos aqui uma função, esta função aqui, que representa, o X representa o preço da venda ao público por cada litro de azeite, em euros, e o V é a quantidade vendida no mês. Portanto, é uma função um bocadinho diferente. Normalmente vem tempo e depois é que vem o preço. Portanto, esta é estranha porque o meu X é que é o preço e o V, que é o Y neste caso, é que é a quantidade vendida. Eles depois dizem o seguinte na 1.1. A empresa tem um conjunto de despesas, com produtor, empacotamento, por aí fora. Sabendo que cada litro de azeite é vendido acarreta uma despesa total de 3 euros por litro, justifique que o lucro mensal da empresa em euros resultante da venda de azeite é dada por aquela expressão que ali está. Então, como é que a gente calcula o lucro? O lucro vai ser o total de ganhos na venda, o total de vendas obtido. Notem que isto aqui é a quantidade vendida no mês. Portanto, se o X for o preço da venda, se eu multiplicar pela quantidade vendida, eu obtenho todo o dinheiro que entra na empresa, pela venda do tal azeite. Portanto, eu vou multiplicar, normalmente é assim, não é? A gente, para saber quanto é que temos de lucro de um determinado produto, multiplicamos o preço do produto pela quantidade de produtos vendidos. Portanto, o X é o preço e o V é a quantidade vendida. Portanto, se não considerarmos as despesas, isto não considerando as despesas, o total de dinheiro em caixa é dado por V de X vezes X. Ou seja, neste caso vai ser E elevado a 14 menos X a multiplicar por X. Mas ainda lhe tenho que retirar os custos que acarretam esta produção do azeite. Portanto, como é que eu calculo os custos? Multiplico a quantidade vendida pelo custo de cada litro. Então, o custo, isto é, digamos que é receita sem considerar as despesas. O custo é dado por V de X vezes o custo por cada litro, que é 3. Portanto, fica E elevado a 14 menos X vezes 3. E agora é só subtrair a receita ao custo e ficamos com o lucro. Portanto, o lucro é igual a E elevado a 14 menos X vezes X menos E elevado a 14 menos X vezes 3. Colocando o E elevado a 14 menos X em evidência, ficamos com a expressão pretendida. Está bem, está aqui ao contrário estas multiplicações, mas a multiplicação é comutativa. Portanto, convinha indicar no enunciado o que é que este V de X vezes X representa, que é o total de dinheiro que a empresa recebe pela venda do azeite, e também falar dos custos totais que a empresa tem na produção do azeite. E vamos agora passar para a pergunta 1.2. Eles querem, utilizando a calculadora gráfica, que se indique entre que valores pode variar o preço de venda ao público do litro de azeite. Estamos a falar do X, entre que valores é que varia o X, de modo que o lucro mensal
seja superior a 16.500 euros. Então a primeira coisa que eu vou fazer é, vou à calculadora e coloco duas funções. Aí já tenho aqui o resultado. Pronto, as duas funções são a função lucro, esta x menos 3 é levantada a 14 menos x, esta é a primeira função que meto, e depois coloco os 16.500. Relativamente à janela, eu normalmente antes de mandar desenhar a função, eu vou à janela. Relativamente à janela utilizada, eu meti aqui desde 0 até 10, uma vez que o X é o preço de venda ao público, vamos partir do princípio que o preço varia desde 0 até 10 euros. Eu aqui até podia perfeitamente começar nos 3 euros. Porquê? Porque uma vez que eles têm 3 euros de despesa com o azeite, não me parece que eles vendam o azeite a menos do que 3 euros, mas podemos fazer isto. Pronto, eu vou aqui, a janela do Y não vou mexer nela, vou meter também desde 0 até 10, não vai dar nada de jeito. Depois posso fazer um zoom automático. E aqui o que vai acontecer é que o zoom automático não me resolveu o problema, porque se eu for aqui à janela, o Y mínimo até vai até 22.000, nada de mais, mas o Y mínimo, o Y máximo vai até 22.000, mas o Y mínimo é menos 300 milhões ou 3 milhões, é assim uma coisa. Menos 3 milhões 607 mil. Portanto, o que eu posso fazer é começar o Y mínimo em 0 e a função já vai ficar com um aspecto muito mais agradável. E agora o que eu vou andar à procura é destes dois pontos de interseção. Gsolve, intersect. O primeiro é 3,419. Eles querem isto arredondado aos cêntimos de euro. Portanto, aqui seria 3,42 e 4,96 euros. Está bem? Estes dois pontos de interseção, desenhavam o gráfico da função, introduziam a janela, façam isto, está bem? Quanto mais informação, quanto mais detalhada for a informação que derem, melhor. Vamos à próxima função. Vamos à próxima questão. Aqui temos uma função de domínio R+, que é dada por aquela expressão que ali está. E a primeira pergunta é para mostrarmos que f do meio igual a ln de 4e ao quadrado. Então vamos calcular o f do meio e fazer todas as simplificações necessárias de modo a chegarmos àquela expressão ali. Portanto, o que eu posso fazer aqui, mais uma vez como fiz há pouco, eu posso escrevê-lo como ln de e menos ln do meio, tudo sobre o meio. Vou juntar estes dois logaritmos pela divisão, e a dividir por 1/2, tudo a dividir por 1/2 também. Pela regra do pneu, o E multiplica com o 2 e o 1 debaixo do E multiplica com o 1 que está por cima do 2 e fico com 2E sobre 1/2. Volto a aplicar aqui a regra do pneu, já estou quase a acabar. Fica 2ln de 2E e agora passo o 2 lá para dentro em expoente e fica ln de 2E tudo ao quadrado. O 2 ao quadrado dá 4 e o E ao quadrado fica igual, fica E ao quadrado. Pronto, como pretendíamos demonstrar. A seguir, e esta é muito importante, tem a ver com assíntotas. Notem que se pede aqui as assíntotas paralelas aos eixos coordenados. Então só queremos as verticais e as horizontais. Para a vertical, o ponto que vamos estudar vai ser, obrigatoriamente, o ponto 0. E apenas à direita, porque a função não está definida à esquerda do 0. Então fica, aqui é um menos, desculpem, ln x sobre x. Portanto, fica 1 menos ln de 0 mais. Desculpem. Ln de 0 mais é menos infinito. Menos infinito dá mais infinito. Mais infinito sobre 0 mais não é uma indeterminação, dá simplesmente mais infinito. Então, x igual a 0 é uma assínta vertical unilateral porque apenas está definida para o lado direito. E vamos agora calcular a horizontal. Portanto, escusamos de andar aqui a calcular o m, é uma seca tremenda, não vale a pena. Consideramos o m igual a 0 e passamos já para o cálculo do b. E este b apenas se calcula para mais infinito, porque a função não está definida para menos infinito. Então ficamos simplesmente com isto. E agora é super simples. Separem isto em duas frações e têm o limite resolvido. Porque o primeiro vai dar 1 sobre mais infinito, que é 0, e o segundo também dá 0 pelo limite notável. Portanto, as assíntotas são x igual a 0, assínta vertical unilateral, y igual a 0, assínta horizontal unilateral também. Convém escreverem porque é que não calcularam para menos infinito, devido ao domínio da função, porque é que apenas estudam ponto 0. Portanto, mais uma vez, todas essas informações são tidas em conta na parte da correção do vosso exame.
Vamos à pergunta 3. A pergunta 3 tem no enunciado mais uma daquelas com o enunciado bastante extenso. Portanto, é uma experiência que foi feita num laboratório em que se aqueceu uma certa quantidade de água durante 5 minutos. No início, a água está à temperatura ambiente e à medida que o tempo vai avançando, a água também vai voltar à temperatura ambiente. Portanto, há aqui alguns pontos que são importantes. O primeiro diz respeito ao facto de a quantidade de água estar a ser aquecida no início. Isso vai nos permitir eliminar aqui já uma das perguntas. Portanto, eles depois colocam aqui 4 funções possíveis e perguntam qual delas é que é a opção correta e justificar porque é que se eliminam as outras 3. Portanto, eu vou explicar uma a uma quais é que se vão eliminar. A primeira a eliminar aqui é a A. Porquê? Porque no início a temperatura, isto é uma reta com declive negativo. Portanto, a função está a crescer e a função devia crescer no início. Não é? Porque está a ser aquecida essa quantidade de água. Portanto, a A era super fácil de eliminar. Vamos ver a próxima. A próxima a eliminar vai ser a C. Eu vou já explicar porquê. Aqui, para t igual a 0, a função vale 14. 14 vezes 1. E se eu for calculando a temperatura à medida que o tempo vai aumentando, portanto, o limite quando t tende para mais infinito dá 24 mais 60 é levantado a menos infinito. Portanto, é levantado a menos infinito é 0 e isto vai dar 24. Então a temperatura no início é 14 e à medida que o tempo vai aumentando, a temperatura aproxima-se de 24. Portanto, há aqui uma incongruência porque supostamente a temperatura ambiente mantém-se constante e a água no início está à temperatura ambiente e no final também se vai aproximando da temperatura ambiente. Portanto, a C também se elimina por causa disso. Agora, a próxima a eliminar aqui vai ser a B. Porquê? Aqui o motivo já vai ser um bocadinho diferente do enunciado. É que esta função, obrigatoriamente, tem que ser contínua. Se nós pensarmos o que vai acontecer, pronto, eu não sei se o gráfico é mais ou menos este, mas a função vai aumentar um bocadinho no início e depois a partir daí vai crescendo e vai se aproximando da assíntota, vai se aproximando outra vez da temperatura inicial. Está bem? O que é que acontece para a função B? Se eu for calcular o limite quando x tende para 5 menos e o limite quando x tende para 5 mais, o valor da função vai ser diferente. Portanto, aqui, para 5 mais é fácil. Dá L levantado a 0, que é 1, dá 24 mais 70, que é 94. Aqui, o t de 5, o limite quando 5 tende quando t tende para 5 menos, vai ser 12 vezes 7. Ora, 12 vezes 7 é 84. E já agora o valor da função também vai ser 84. O b de 5 também vai ser 84. Então a função não é contínua no ponto t igual a 5. E ela tem que ser contínua. Por esse motivo se elimina também a b. Está bem? Só confirmar aqui. Portanto, 12 vezes 7 dá 84. Está bem? Portanto, e a função aqui vale 94. Portanto, era a linha D, porque lá está, a temperatura inicial é 24, a temperatura no final também é 24. A função é contínua porque vale 12 vezes 7, que é os tais 84 à esquerda do 5, e aqui também vai valer 84. 24 mais 60. E qual é que era a outra situação? Por causa da linha A, a função aqui aumenta ao contrário do que acontece na linha A. Tá? Então bastava vocês, não precisavam de justificar porque é que era a D, convinha justificar porque é que não era a A, nem a B, nem a C. E vamos à última pergunta. Esta parece-me a mim ser mesmo a questão de seleção aqui no teste intermédio. Portanto, nós temos uma função que a única coisa que sabe é que ela não tem zeros, que tem uma assíntota que tem este domínio aqui e que tem uma assíntota x igual a 2. Quer dizer que o m à direita é 2. Já agora o que é o m? É o limite quando x tende para mais infinito de g de x aqui, desculpem, sobre x. Isto vale 1. E o b é 2. O que é o b? É o limite quando x tende para mais infinito de g de x menos x. Isto dá igual a 2. Portanto, eu coloquei aqui estas expressões porque nós vamos precisar delas para descobrir qual é a assíntota do gráfico daquela função h que está ali definida. Portanto, o que eles querem que se demonstre é que a função h tem como assíntota
y igual a x menos 2. Então vamos calcular o m e o b. Claro que a função h só estará definida para de 0 até mais infinito também. Lá está, por causa do domínio da g, e como a g não tem zeros, não temos de tirar mais pontos nenhuns. Portanto, eu vou calcular, eu vou chamar-lhe m', para não ser a mesma letra. Vou calcular o m' para esta função h. Portanto, vamos calcular a assíntota oblíqua apenas à direita. Fica x ao quadrado sobre g de x, tudo sobre x. Aplicando a regra do pneu aqui nas divisões, ficamos com x ao quadrado xg de x. Isto dá igual a x sobre g de x. Se repararem, é o inverso do m da função g. Portanto, isto até se podia escrever assim. 1 sobre g de x sobre x. Ou seja, dá 1 sobre 1, que é 1. O m' já está. Já conseguimos demonstrar que este primeiro valor era 1. Agora vamos ao segundo, vamos ao b'. O b' será o limite quando x tende para mais infinito da função h de x. Está bem? Aqui é o h de x, sempre. Este aqui também é o h de x. Menos mx, portanto, menos x. Vou passar ao mesmo minador. Fica x ao quadrado menos xg de x sobre g de x. Portanto, multipliquei esta segunda parte por g de x. E agora, se colocar o x em evidência, fico também aqui com uma expressão interessante. Fica x sobre g de x. Vou até já separar isto. Com o x em evidência, fica x menos g de x. Está bem? Se desta primeira parte lhe tiramos um x, fica só um x. Se daqui tiramos um x, ficamos com g de x. Então isto já vimos há bocadinho, já vimos há pouco, esta expressão aqui, que o primeiro limite dá 1. O segundo, se repararem, é o simétrico deste limite aqui. Então se este dá 2, este vai dar menos 2. Portanto fica menos 2. Que era o que nós pretendíamos demonstrar. Portanto a assíntota é y igual a um x menos 2. Está bem? Aqui até se quisessem meter nesta parte aqui, meter o menos em evidência, também podiam fazê-lo, ou separar em dois limites. Mas no fundo, o que era muito importante nesta questão era sabermos o que é que representa este m e este b em termos de limites nas assíntotas não verticais. Esta provavelmente seria a pergunta mais puxadinha deste teste intermédio, tá? Pronto, está feito. Continuem a estudar, continuem a fazer testes intermédios, se estão ainda a preparar para o teste intermédio, e boa sorte. Na próxima aula já começaremos com derivadas por definição.